de três temas muito importantes hoje. Os temas eu nem perguntei para o Rodrigo Vamos de sopetão. se poderiam ser, mas a gente divulgou ontem. A gente vai falar sobre a questão do armamento, que acho que é um tema relevante, Rodrigo, porque essa semana estava para ser votado o projeto de lei, acabou não sendo votado, ficou para a semana que vem, um projeto que flexibiliza, né, o acesso à posse e à porte de armas no Brasil. E como o Rodrigo mora aqui nos Estados Unidos, onde é um tema muito relevante, acho que ele vai ter informações muito importantes para trazer para a gente. Vamos falar também sobre a briga entre Globo e Bolsonaro, né, que foi o grande assunto dos últimos 2 dias aí no Brasil. E vamos falar sobre... me deu branco agora. Você quer falar sobre o conservadorismo? Sobre o cenário da direita no Brasil. Isso. Exatamente. O que está acontecendo na direita? A gente está vendo muita briga entre diferentes setores da direita. Então a gente vai conversar um pouco sobre qual o cenário atual da direita no Brasil e qual vai ser o futuro dessa direita. Né? Então, Rodrigo, primeiro, obrigado, né, por me receber aqui. Nada, é um prazer, uma honra participar aí com vocês do live. Ele até cozinhou, viu? Cozinhou, fez um almoço magnífico aqui. Então, para começar aqui o nosso primeiro tema sobre armamento, né? A gente tem um projeto de lei agora para ser votado no Brasil. É sempre um tema muito polêmico, que não deveria ser, na verdade, porque já passamos por um plebiscito. E semana que vem esse projeto de lei deve ser votado na Câmara dos Deputados. Então, eu queria primeiro perguntar qual a sua visão geral, né, sobre esse assunto. Né? A esquerda esperneia muito, né? Tem muita histeria sobre esse assunto, então eu queria que você trouxesse uma visão geral e depois comentasse com a sua experiência aqui nos Estados Unidos. Perfeito, você vai ver que ali em cima tem um bonezinho já da NRA, né? Quer dizer, e ali tem uma canequinha também pró-arma, né? Eu acho o seguinte, eu vivo num país onde tem mais arma do que cidadão, Gabriel. São mais de 300 milhões de armas. Essa semana, o nosso presidente interino em exercício, o vice-presidente Hamilton Mourão, comemorou que o Brasil chegou a 1 milhão de armas oficialmente registradas. E ele mesmo reconheceu, ainda é muito pouco. E é mesmo. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja, quem está registrando armas, quem está comprando armas e se dando o trabalho de ir lá registrar, é o cidadão de bem. É óbvio que a gente pode discutir aí as regras. Quer dizer, eu acho que tem que ter algum tipo de background check, aqui leva 4, 5 dias para checar tudo e poder te entregar a arma. Tem que ter algum antecedente criminal ou não, verificar tudo isso, questão psicológica. Tudo bem, né? Você provar propriedade, você provar endereço fixo, tudo isso é importante para não deixar qualquer um chegar e entrar numa loja e sair com uma arma mais fácil do que comprar um cigarro. Mas o conceito em si é de que, primeiro, são duas coisas que precisam ser separadas. A primeira é, os pais fundadores da América entendiam que isso era um direito do cidadão, não apenas e nem mesmo fundamentalmente para se proteger de bandidos, de terceiros, de ameaças de outros cidadãos que resolvessem partir para a lei, mas também e principalmente contra o Estado, ou seja, contra o risco de uma tirania estatal, como vemos na Venezuela hoje. Então os Founding Fathers entendiam que era um caminho importante, até mesmo para criar milícias privadas na época, para que o Estado tivesse receio de avançar sobre as liberdades individuais. Aqui você tem tanta arma, tanto fuzil, no Texas, por exemplo, que o Texas nunca vai virar uma Venezuela. Né? Nenhum governo teria coragem de partir por um caminho desse. E, além disso, a questão mesmo de defesa e legítima defesa contra terceiros. Quer dizer, é legítimo você imaginar que a sua vida e a sua propriedade são os bens mais caros que precisam ser protegidos e o Estado existe com essa função precípua. Quando ele não for capaz de atender essa demanda, é óbvio que você tem que ter o direito de poder atendê-la por conta própria. É mais ou menos análogo ao seguinte, a gente paga a força de bombeiro. Isso não quer dizer que você não vai ter um extintor de incêndio para se pegar fogo na tua casa. Então é legítimo que tenha uma força estabelecida com monopólio da coerção, da lei e tudo na mão do Estado. Isso aí um liberal entende, um conservador entende, o libertário reclama. Tudo bem, é um debate bom. Mas isso não quer dizer que o Estado vai estar lá presente na hora que invadirem sua casa. Então, nesse momento, você precisa ter o direito, sim, de, se quiser, e não é nenhuma obrigação, você não precisa ter a arma, e se você tiver a arma, você não precisa usá-la. Mas se você quiser correr esse risco para proteger sua família, sua propriedade, sua vida, você tem que ter a liberdade para isso, é uma liberdade básica. Então, temos vários estudos, estatísticas, aqui tem muito livro
sobre isso, John Lott. No Brasil temos o Benê Barbosa, que é especialista no assunto. Então tem várias estatísticas mostrando que isso é um caminho que tende a reduzir a criminalidade, porque o bandido fica mais ousado quando ele sabe que do outro lado tem uma vítima indefesa, tem um povo de cordeiros, né? E também é um direito básico, inalienável, eu diria, do cidadão, que o Estado não teria o direito de tirar. E dito tudo isso, fizemos mesmo assim um plebiscito e a população escolheu preservar esse direito. E o Estado ignorou. Então temos que reverter isso. É fundamental que haja uma pressão, porque o governo venceu com essa bandeira, com essa plataforma, uma das promessas de campanha, e tem que cumprir, né? Tem que enfrentar o vespeiro que é isso aí no Congresso. A gente sabe que não vai ser copy and paste, o Brasil tem peculiaridades que exigem talvez algum debate e tudo mais, não é trivial, mas o caminho tem que ir nessa direção, tem que seguir nessa direção de ter mais respeitado o direito de legítima defesa do cidadão contra terceiros e contra a ameaça do próprio Estado. Perfeito. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o mundo ideal, né, o mundo cor-de-rosa, seria um mundo onde não houvesse nenhuma arma. E aí todo mundo poderia, né, conviver em paz. Mas a realidade é que existem armas, os bandidos estão armados e vão se armar de qualquer forma. Então você privar o cidadão de bem, o trabalhador, o pagador de impostos, de ter uma arma para se defender, realmente é um absurdo, né? Exato. Isso é um direito de cada indivíduo. E só para finalizar esse assunto, aqui nos Estados Unidos, como é que está essa discussão? Porque toda vez que tem, né, um atentado terrorista, um massacre. Aqui é o seguinte, a esquerda deturpa muito o debate porque ela traz estatísticas falsas. Por exemplo, chama-se de mass shooting, né, de tiroteio em massa, qualquer coisa que tenha mais de 4 mortes. Então eles computam nas estatísticas de mass shooting, para falar que os Estados Unidos é um caos dominado por malucos que saem atirando o tempo todo, guerras de gangue, onde tem lá em Chicago, na Califórnia, em cidadezinhas onde tem mais problema de criminalidade, de tráfico e tudo, tem lá um tiroteio, a polícia chega, ou até mesmo entre gangues, e morrem 4 pessoas, eles chamam isso de mass shooting. Então tem muita manipulação estatística. O Partido Democrata, cada vez mais radical à esquerda, tem como uma das principais bandeiras o desarmamento, só que eles não têm coragem, dado o quão enraizado é nesse país a mentalidade de que tem o direito de ter arma, e mesmo arma pesada, eles não têm coragem de ir direto mostrar a cara e falar o que eles querem. O único que tentou fazer isso é um que tem pouco a perder, dos 20 pré-candidatos do Partido Democrata, que é o Beto O'Rourke, porque ele não tem muita chance, e ele foi lá e falou, não, nós respondendo uma pergunta, não, nós vamos ter que confiscar os seus AR-15 sim, porque isso aí é um absurdo e nem que tenha que usar Executive Order, que é o nosso decreto de lei, né? Bom, gerou uma baita reação, Gabriel, porque as pessoas não vão tolerar isso. O Ben Shapiro, que é um sujeito moderado, um liberal conservador, em algumas coisas até libertário, ele chegou a gravar um programa falando assim, vem tentar tomar a minha AR-15 na minha casa, mas traz apoio, traz reforço. Ou seja, vai haver uma reação, uma guerra civil, se for por esse caminho. E não é retórica, mas é o ponto de destino que a esquerda quer chegar. Mas ela sabe que não pode ir direto para esse caminho, então ela vai comendo pelas beiradas e fala que tem que proibir aquele bumper, sei lá o quê, que permite o tiro automático em fuzil. Aí ela vai tentando ir aos poucos, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, para conseguir no final das contas ter uma política de desarmamento mesmo. Esse é o endgame da esquerda. E cada vez mais gente percebe esse truque e reage com veemência, né? Quer dizer, os Estados Unidos não vai aceitar de forma geral que o Estado se meta no seu direito básico de possuir armas, de portar armas. Então, em que pé está o debate aqui hoje? A esquerda vai tentando avançar aos poucos, a direita percebe o truque e reage à altura. Então é um debate que é muito tenso, gera muito calor aqui esse tipo de debate, sempre que tem uma desgraça como aquela que teve há 2 anos aqui pertinho de mim em Parkland, mas, de novo, eu acho que há uma massa crítica bastante sedimentada que compreende que esses atentados têm razões muito mais profundas e complexas do que a esquerda dá a entender. É a facilidade de obter arma. Não. Esses malucos conseguiriam armas e conseguem muitas vezes de forma ilegal. Ou então matam sem arma, matam com arma branca, matam com bombas caseiras,
com outras inúmeras possibilidades que tem de tirar a vida de pessoas. Então, eu acho que tem muita gente aqui nos Estados Unidos que entende que isso aí é uma artimanha do debate, que a esquerda manipula, que a esquerda joga pesado, e eles estão preparados para enfrentar o desafio. Perfeito. Vamos pressionar então, semana que vem o Brasil 200 vai estar pressionando por esse projeto de lei e vários outros grupos aí também. É importante a gente ficar atentos e trabalhar para que passe esse projeto, que é muito importante para o Brasil. Agora sobre o grande tema dos últimos 2 dias, Rodrigo, que foi a briga entre Bolsonaro e Rede Globo, né? A Globo publicou uma matéria escandalosa, né? Ao meu ver, uma matéria contraditória, né? Não apresentou prova nenhuma, inclusive na própria matéria ela disse que o Bolsonaro estava em Brasília, na suposta ligação, né? No contato do porteiro com alguém que estava na casa dele. Então uma matéria que teve a clara intenção de construir uma narrativa, de colocar na mesma frase presidente Jair Bolsonaro e morte da vereadora Marielle Franco. Então eu queria que você comentasse um pouco como que você viu esse episódio todo. Beleza, vamos dividir em algumas dimensões. A primeira é essa: quando você está no meio do jornalismo e você tem um furo de reportagem, ou seja, a Rede Globo não inventou o depoimento do porteiro, ela teve acesso a ele. Você tem uma decisão muito delicada, que é você se apressa a soltar o furo para não arriscar a sua exclusividade, ou você é prudente, adota uma postura mais cautelosa e vai averiguar até o limite. A Rede Globo claramente optou pela pressa e apressado come cru. E aí a gente tem que se questionar o seguinte: por que houve essa pressa tão grande, né? Eu acho que houve uma imprudência, até mesmo eu diria uma irresponsabilidade por parte da emissora, porque, como você disse, é óbvio que ela sabia que uma reportagem associando morte de Marielle, Bolsonaro, que já tem a vizinhança dele ali, esses supostos responsáveis pelo crime, é óbvio que ia gerar uma narrativa, como gerou. Hashtag de quem estava na casa 58, Bolsonaro é o responsável, é o mandante. Então é óbvio que a televisão, a emissora sabia que isso ia acontecer. Então, por que a imprudência? Por que a pressa, que é inimiga da perfeição e pelo menos da cautela e prudência no jornalismo? E aí vem uma questão muito importante, Gabriel, que eu acho o seguinte: a imprensa, de forma geral, tem um viés muito grande contra a direita. A mídia mainstream tem uma predileção por uma visão de mundo progressista. O que até aí é legítimo, cada um tem uma visão de mundo, tem muito mais jornalistas e editores, tudo mais nas redações, que tem essa visão de mundo. Beleza. Só que eles não aceitam isso, eles não encaram a realidade, eles fingem que são isentos, totalmente imparciais, tratam da mesma forma Marina Silva, Lula e Bolsonaro. Mentira. Então é óbvio que um viés ideológico falou mais alto ali e a Rede Globo juntou a fome com a vontade de comer para pegar o Bolsonaro de alguma forma. Ela chamou de jornalismo sério, tudo, mas ali houve uma derrapada, no mínimo uma derrapada grave, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Não precisamos embarcar em teses conspiratórias de que a família Marinho quer, junto com o establishment, derrubar o impeachment. Pode ser, mas não precisa entrar nisso, não precisa. Tem um livro aqui de um ex-âncora da CBS, o Bernie Goldberg, que é um conservador americano, chamado Bias, ou seja, viés. E nesse livro de 20, 30 anos atrás, ele já fala isso. Fala, olha, os meus pares do meio jornalístico têm quase todos visão progressista de mundo, são os liberals aqui dos Estados Unidos, que é a esquerda no Brasil. Então, eles têm esse preconceito com a direita. Então, eu acho que isso falou muito alto nessa hora ali. Se fosse a Marina Silva, eles iam pensar 3 vezes. Né? E aí, jogou a bomba. A bomba, uma vez abriu a garrafa, o gênio está fora, não tem mais volta. Então, o estrago foi feito, só que aconteceu parecido com aquele desenho do meu tempo, que eu já passei de 40, o Papaléguas e o Coiote, que o Coiote estava sempre perseguindo o Papalégua e acendia lá a bomba, e a bomba explodia nele mesmo, no colo dele mesmo. Eu acho que aconteceu isso. Eu acho que pegou mal para a Rede Globo, assanhou a ala mais golpista ou radical dentro do bolsonarismo. Começaram a falar ali em não renovar a licença, em destruir a imprensa médica, a imprensa inimiga tem que ser destruída, flertando ali com ideias um pouco mais golpistas, né? Mas, via de regra, eu acho que o presidente sai fortalecido dessa história. A mídia em geral e a Globo em particular saem enfraquecidas, com essa visão de que são partidárias demais, são torcedoras do contra, né?
E nada disso é bom. Nada disso é bom para o país, para a democracia, para a imprensa, porque a imprensa tem um papel a exercer. Ela precisa dessa credibilidade para ser uma espécie de quarto poder, que perturba todo governante. Nenhum governante pode gostar do papel da imprensa. Se ele gosta da imprensa, a imprensa está fazendo algo errado. Está sendo subserviente, está sendo assessoria de imprensa. A imprensa, assessoria de governo e imprensa do governo. Você tem que ser incômodo, você tem que fazer perguntas incômodas nas entrevistas, você tem que procurar os fatos que incomodam, lançar luz sobre a sombra do que acontece nos bastidores de Brasília. Tudo isso é importante. Agora, o que você não pode fazer é o duplo padrão, é fazer de forma muito distinta com a esquerda ou com a direita, como acontece aqui com o Trump também. O público percebe o truque e ele fica com raiva dos veículos de comunicação, e aí hoje em dia tem rede social, tem live que vários movimentos fazem, que grupos organizados ou desorganizados fazem, e tudo isso vai oferecendo um contraponto e minando ainda mais a credibilidade da imprensa. E repito, isso não é bom, isso não é saudável para a democracia. Agora, isso exige que a própria imprensa faça um exercício de autocrítica, de reflexão, porque ela precisa mudar a postura, senão isso tende a só piorar. Sim. Eu vi muita gente com esse episódio reafirmar o seu apoio ao Bolsonaro, né? Eu achei que a live que ele fez depois foi genuína, né? Eu vi realmente sinceridade nas palavras dele, então eu vi muitas pessoas se colocando do lado dele, né, nessa briga. Então acho que ele saiu realmente fortalecido. Sem dúvida, até porque o brasileiro médio, o ser humano em geral, não gostam de perseguição injusta, de vítima, não do vitimismo à la esquerda, mas de vítima real, de perseguição e assassinato de reputação. Né? Quando você mexia com o nome, com a honra no passado, isso era motivo de desafiar para um duelo de vida ou morte. Né? Então, hoje em dia as pessoas passam batido, qual o problema? Mas não, você está afetando ali a coisa mais cara que um sujeito tem. Né? Você associar de forma tão precoce e irresponsável um presidente a um assassinato que comoveu o país, e em boa parte pela campanha até mesmo da Globo, né? É óbvio que isso gera uma reação genuína, e eu concordo com você. Acho que a live do presidente, ele está destemperado, ele é um descontrolado. Não, ele é um ser humano que ficou indignado com toda razão. Com toda razão. E a resposta da Globo? A resposta da Globo foi interessante, porque ocupou um bloco inteiro do Fantástico, deu amplo espaço para a live do Bolsonaro, para a resposta técnica do Carlos Bolsonaro, que mostrou a questão da guarita, do porteiro e tudo mais, o vídeo, e ao mesmo tempo ficou, portanto, na defensiva, alfinetando o presidente, falando que ele não sabe o que é o papel do jornalismo sério e independente, o que em parte é verdade, né? Mas não foi o que aconteceu ali. A Globo não fez, nesse caso, um jornalismo totalmente sério ou independente. Como eu já disse, houve um viés e houve, no mínimo, uma imprudência. E, ao mesmo tempo, não teve a coragem ou talvez a humildade de dar um passo além do que ficou evidente na matéria, na reportagem do Segundo Dia, e pedir desculpas. Falou, erramos. Ela tentou ficar na defensiva, falou, não erramos, a gente tinha um furo, a gente mostrou que o Bolsonaro não estava, fomos objetivos. Não foi o que foi lido pelo público em geral, tanto que do lado dos apoiadores do Bolsonaro houve uma enorme revolta, e do lado dos opositores houve uma empolgação enorme, uma euforia para usar isso contra o presidente. Ou seja, não houve essa objetividade toda que a emissora disse que aplicou na reportagem. É óbvio que você criou uma narrativa ali que estava fazendo uma ilação de que ele podia ter algum envolvimento. É tão óbvio isso que eu cito um caso para ilustrar, o melhor termômetro. Qual é o ministro mais técnico, que todo mundo gosta, inclusive gente que critica o Bolsonaro, o bolsonarismo, porque é um cara que vem, inclusive, de governos anteriores, tecnocrata, trabalhador incansável pelo país, pavimentando todas as ruas do país. Tarcísio Gomes de Freitas. Até ele foi nas redes sociais falar da covardia que estavam fazendo com o governo. Ou seja, passaram dos limites. Sim. Agora, Rodrigo, eu quero falar sobre a direita no Brasil, né? Esse é um assunto muito importante, talvez o mais importante nesse momento, porque a gente está vendo o que está acontecendo em outros países da América Latina, Argentina agora com a volta da Kirchner, né? E o Poche, Alberto Fernandes,
Peru, Equador, teve eleições na Bolívia agora também. Então é um assunto muito delicado, né? E acho que a gente pode traçar um paralelo interessante entre Brasil e Estados Unidos, né? No Brasil, como diz o nosso ministro Paulo Guedes, teve 30 anos de social-democracia, a gente não teve tempo de consolidar um pensamento de direita, um pensamento conservador no Brasil. Então, realmente, o que surgiu foi uma ala, né, que foi crescendo com o Olavo de Carvalho, e nesse sentido ele teve um papel importante na formação desse pensamento conservador no Brasil, mas a gente não teve uma grande disseminação, né, de outras alas à direita. Então, o olavismo, junto com Bolsonaro, ganhou as eleições, e agora a gente está vendo uma guerra entre a direita, né? A gente vê pessoas sendo chutadas do barco bolsonarista a todo momento, pessoas que querem que o governo dê certo, né? E quando apontam alguma crítica é porque querem que realmente haja uma correção de rumo para o governo dar certo. E a gente vê uma lógica de que se você faz qualquer crítica, né, ou tem qualquer divergência com o governo, você é um traidor, você é um comunista. Porra. Exato. Pessoas que apoiaram Bolsonaro, que falam sobre a direita, sobre liberalismo, sobre conservadorismo há anos. Do nada essas pessoas viraram comunistas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário e o que a gente pode fazer para corrigir isso. Perfeito, Gabriel. Olha, esse é um caso delicado mesmo, porque é muito relevante que a gente crie essa massa crítica, esse movimento cultural de direita no país, né? Liberal clássico, liberal conservador e conservador de boa estirpe. São os três pilares que eu vejo da direita democrática, né? E, de fato, o próprio Olavo de Carvalho reconhece, já reconheceu várias vezes, que faltava esse arcabouço cultural, ideológico mesmo, e a chegada ao poder veio antes disso. E isso era um risco. Ele é o primeiro a reconhecer isso, ao mesmo tempo que ele morde a sopra porque ele defende o governo, botou alunos dele lá dentro e vive dando pitaco e se metendo. Então, a verdade é que a turma mais radical ligada ao Olavo, que faz parte do governo ou do bolsonarismo, é uma turma que adotou uma mentalidade tribal, nacional populista, com algum viés autoritário, inclusive. O que é isso? Isso é a inspiração do Steve Bannon aqui nos Estados Unidos, que foi um estrategista importante para a vitória do Trump na eleição, mas que logo depois o Trump soube botar para escanteio e não manter perto da Casa Branca. Por quê? Porque é tóxico. É uma postura, como você disse, de tudo ou nada. Ou está 100% comigo ou é meu inimigo. Enquanto que o Reagan falava, se o cara concorda 80% comigo, ele é 80% meu amigo, não 20% meu inimigo. Isso não é a mentalidade do Steve Bannon e não é a mentalidade do Olavo e do bolsonarismo. Eles estão muito mais na linha de se você divergiu uma vírgula, se você ousou criticar, você é um isentão, vendido, comunista, tudo mais. Que é uma mentalidade típica de militar, de tribo. Né? Numa guerra, você ou está do meu lado ou você está do lado do inimigo. Então eles partem da premissa de que é uma guerra cultural, política e tudo. Eles partem de muitas premissas verdadeiras. De que o inimigo do lado de lá joga sujo e joga, de que a esquerda radical aparelhou tudo, tomou conta da cultura, o que fez. Então o diagnóstico não está tão errado, não é absurdo. Qual é o problema que eu tenho com eles? É a receita. A receita deles, muitas vezes, é lançar mão dos mesmos métodos dos inimigos, dos adversários. Só que aí tem um alerta que já fazia Nietzsche, né? Se você olhar demais para o abismo, ele pode te tragar. Ou seja, se você viver demais com esses monstros chafurdando na lama, o risco é você amanhã não conseguir mais distinguir quem é monstro e quem é você não lembrar mais pelo que você lutava. Ou seja, nós de direita, liberais clássicos, conservadores, temos uma agenda propositiva, nós queremos construir um país, uma nação com instituições sólidas, tudo isso. Nós não somos apenas reativos, nós não somos definidos por aquilo que a gente odeia. Esse movimento é muito mais definido pelo que odeia. Eles são anticomunistas. Mas não basta ser anticomunista para ser considerado conservador. O conservadorismo tem todo um arcabouço filosófico denso por trás, desde Edmund Burke, desde Michael Oakeshott, Roger Scruton e vários pensadores, David Hume. Tem livros e mais livros aqui atrás da gente sobre isso. Então, você pegou um bando de gente que leu pouco, porque são muitos alunos ali do Olavo, tem alguns que realmente têm algum embasamento teórico, mas muitos desses que estão nas redes sociais atacando, intimidando, tentando praticar assassinato de reputação com qualquer um que ousa discordar do governo deles ou do Olavo,
eles não têm leitura, eles não têm esse arcabouço, eles não foram preparados, né, do ponto de vista teórico. Eles repetem slogans e aquilo que o Olavo disse que eles consideram sempre certo. Então, nós precisamos reagir a isso. Nós estamos fazendo essa live no dia em que o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista para a Leda Nagel falando que tem que ir com AI-5 contra essa esquerda se eles tentarem repetir o que fizeram no Chile. Veja, se tentarem repetir o que fizeram no Chile, é bem capaz que queiram, porque essa turma joga pesado, eu repito, você tem leis para isso. Você tem um arcabouço institucional previsto dentro da Constituição para isso. Você não precisa partir para um AI-5, fechar Congresso e ir para uma ditadura. Então é temerária a declaração dele. É uma fala assustadora. Então você tem que reagir, porque nós queremos que a direita sobreviva a esse movimento nacional populista com viés autoritário, porque nós não podemos casar todo um esforço incipiente de movimento conservador no Brasil com o bolsonarismo ou o bolsolavismo. Não podemos fazer esse casamento e deixar eles falarem em nome da direita toda, monopolizar a direita. Porque eles são, para começo de conversa, governo. Governos têm falhas e às vezes dão errado. Segundo, eles têm essa postura muitas vezes radical, extremista. Então, nós temos que separar o joio do trigo, traçar uma linha divisória e mostrar que a direita é muito maior e muito mais ampla e plural do que Olavo de Carvalho e seus seguidores, e seus miquinhos adestrados. Então, é muito importante comprar essa briga, Gabriel. Eu acho que movimentos como o Brasil 200, o MBL e vários formadores de opinião independentes, né? Você pega o Nando Moura, o Danilo Gentili, o Lobão, Caio Coppola, vários que são independentes, pensadores independentes, eles começam a perceber isso e se desgarram um pouco do negócio. Falam assim, ó, isso é tóxico, eu vou continuar elogiando o governo onde merece elogio e eu vou continuar criticando onde merece crítica. Sim. É a única postura razoável. Inclusive o Caio fez um comentário que eu achei muito bom, onde ele faz essa distinção, onde o que é diferente você criticar o governo de atacar, né? Você critica exatamente para corrigir a rota e para ajudar a dar certo, né? É diferente de um ataque como a Globo fez, foi um ataque ao Bolsonaro. É fundamental essa distinção, eu vi esse trecho dele no Morning Show, eu reproduzi, e é muito importante isso que você traz à tona para a gente fazer essa distinção sim. Olha só, existe uma coisa que é crítica construtiva, você torce para que o governo dê certo, você apoia até mesmo o grosso da agenda, que é uma agenda muito virtuosa. O ministro Paulo Guedes e a agenda econômica são todos ali muito, muito comprometidos com o país e com o ideário liberal. Mas você não é um torcedor do contra. Muita gente na imprensa mesmo, e eu sou da imprensa e posso dizer isso, muita gente da imprensa é militante disfarçado de jornalista. São pessoas que estão ali para minar o governo, para derrubar, puxar o tapete e atacar. Não é o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando o seguinte, olha, crítica construtiva é fundamental, até porque a vaia salva, a bajulação corrompe, já dizia Nelson Rodrigues. Se o presidente Bolsonaro se cercar só dessa turma mais medíocre, porque são muitos ali são medíocres, sem formação, como eu disse, bajuladores, porque descobriram que, né, o puxar o saco do chefe é o corrimão do sucesso. E se ele se cercar dessas pessoas, ele vai estar blindado da lufada de ar fresco que pode corrigir rumos e eventuais equívocos de gestão. Então é fundamental que o presidente tenha essa clareza e essa coragem para se cercar de críticos. Isso Adam Smith já recomendava para os reinos lá no século XVIII. Você precisa ter gente próxima que tenha coragem, independência e capacidade para poder olhar na cara do governante e virar e falar, você está errado, você está fazendo besteira nisso. Se ele não tiver essas pessoas do lado dele, ele vai numa estrada escorregadia rumo à bolha dos puxa-sacos, dos bajuladores medíocres, porque são pessoas que não têm justamente estatura moral e condição técnica para discordar do presidente. Sim. Eu me preocupo muito, Rodrigo, com o futuro do governo, porque a gente tem 3 anos pela frente, né, não completou nenhum ano de governo ainda, e a gente viu isso sendo feito de forma sistemática desde o início do ano, né? Os que eram aliados, eram apoiadores do governo foram sendo chutados e xingados nas redes sociais. Eu acredito que a gente precisa corrigir esse rumo rapidamente, né, para a gente colocar o país de volta nos trilhos
Então a gente tem que parar com essa mentalidade, como você disse, tribal, de atacar qualquer um que faça qualquer crítica. Acho que esse episódio da Globo foi importante para isso, para reafirmar e para as pessoas enxergarem qual é o verdadeiro adversário, né? As pessoas que atacam o governo. A gente viu o Foro de São Paulo, o Maduro deu uma declaração um dia depois do início dos ataques no Chile, né? O Maduro deu uma declaração que o Foro de São Paulo está em plena atividade, que todas as metas estão sendo cumpridas. Então no Brasil, se a gente ficar entre a direita, nos atacando o tempo todo, nos xingando, a gente pode ter problemas, pode ter um governo que tenha muita briga e pouca entrega, né? Então acho que é fundamental a gente parar com essa maluquice, e com né? picuinhas, porque muitas vezes são questões mais sérias, como essa declaração do Eduardo, que é grave, mas muitas vezes são picuinhas, são questões de vaidade, de ego, de detalhe, e precisa de um espírito conciliador. O nome que eu cito aqui como exemplo para isso é um nome também quase unânime, que muita gente reconhece o talento de articulação e tudo, que é o secretário Rogério Marinho, que estava no governo Temer, encabeçando ali a reforma trabalhista, que foi fundamental para machucar pesado a máfia sindical no Brasil, né, com a questão do imposto sindical, e que agora está lá na reforma previdenciária, na reforma trabalhista de novo, querendo acabar com a unicidade sindical. Então é um cara que tem um espírito agregador. É mais ou menos isso que a gente está precisando agora, porque veja, a campanha acabou, a eleição terminou e o Bolsonaro venceu, foi eleito, mas ele é governo agora. E quando você é governo, você tem que governar. Você não pode ficar só mitando em rede social. E para governar, você tem que atrair apoio com base em pautas comuns, denominadores comuns que sejam capazes de unir pessoas que pensam diferente em alguns casos, mas que concordem na essência. É fundamental isso. Porque senão a gente vai ficar que nem aquela cena que eu tenho algumas pessoas que falam assim, chega de dar esse exemplo, você já deu muito, mas eu vou dar de novo, que é a melhor que vem à cabeça. Aquela cena do Bastardos Inglórios, do Quentin Tarantino, onde eles estão num bar, um apontando a arma para o outro, quando o primeiro atira, acabou, todo mundo começa a atirar em todo mundo, morre todo mundo. Então tem alguma hora que você tem que virar e falar, opa, não posso puxar o gatilho. Eu preciso ter um pouco mais de frieza, aprender a engolir sapo. O Eduardo Bolsonaro, quando venceu naquela batalha interna do PSL de novo, assumiu a liderança do partido, ele deu uma entrevista para o Estadão exatamente nessa linha. Falou, eu sou político, eu tenho que engolir sapo, eu tenho que saber engolir sapo. Tem mesmo, tem que aprender, só que não adianta falar, tem que praticar. Então, está faltando para essa turma do governo e do bolsonarismo aprender que 20% de discordância não é 20% de inimigo, é 80% de amigo. Perfeito, Rodrigo. Já passamos aqui de meia hora de live, acho que foi bastante interessante. Obrigado novamente. E essa é a mensagem que a gente deixa aqui, né? A gente tem que unir as pautas convergentes, as pautas econômicas, todo mundo apoia, todo mundo da direita apoia. As pautas de costumes, inclusive, podemos falar de aborto, ideologia de gênero, são pautas conservadoras que essa grande massa que ajudou a eleger o Bolsonaro apoiam, né? Então os pilares que elegeram o Bolsonaro, todo mundo apoia, todo o espectro da direita apoia. Então a gente precisa realmente ver quais são esses pontos de convergência, como você disse, se for 80%, 70%, 60% que seja, vamos encontrar esses pontos de convergência e construir uma direita sólida, uma direita consolidada no Brasil, um pensamento liberal, um pensamento conservador, porque esse é o caminho que vai levar o Brasil à prosperidade, ao crescimento econômico e vai transformar nosso Brasil de fato num país de primeiro mundo, que eu não tenho dúvida que a gente tem potencial, né, de ser. Exato. Então, obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a vocês todos aí pela atenção e pelo excelente trabalho que o Movimento Brasil 200 tem feito. Eu tenho um presente aqui. Opa! Puxa! Vai levar um livro meu de presente, então também assinado. Aê! Gostei. Show de bola. Fechou? Valeu, Gabriel. Obrigado, cara. Valeu, gente. Valeu.